Alexandre de Moraes, o Xandão cabeça de melão, ministro do STF, vocês falam que é o careca mais sexy vivo, tomou duas atitudes nesses últimos dias contra Bolsonaro que despertaram gatilhos no presidente sobre a carecofobia que Bolsonaro possui. Porque Bolsonaro tem tanto medo do Alexandre de Moraes que ele não pode ver alguém careca que ele já começa a ter trimeliques na dentadura. Tamanho o medo que ele tem do Alexandre de Moraes. E essas duas atitudes envolvem assuntos que são assuntos correlatos, porque tem a ver com a eleição, o gabinete do ódio e toda aquela estrutura que foi feita, construída por Bolsonaro, Carluccio e o Eduardo. As duas decisões, uma envolve o fugitivo gengivão, o Alan dos Santos, e a outra o aplicativo Telegram. Vou contar tudo pra você, obviamente, mas eu quero que você deixe aqui nos comentários, cadeia pro gengivão, cadeia para o foragido, a sua mensagem de protesto e também eu quero que você se inscreva no canal, traga mais pessoas para a nossa comunidade de reflexão, porque estamos chegando à marca dos 150 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que deixaram likes, comentários nos últimos vídeos, isso ajudou demais o canal a superar todas as instabilidades da plataforma. Então vamos começar pelo gengivão. O Alan dos Santos, que é um fugitivo, porque a prisão dele já foi decretada aqui no Brasil e ele está lá nos Estados Unidos foragido. Já acabou o visto dele de permanência e a gente não sabe como que ele está sobrevivendo lá nos Estados Unidos. A gente sabia que o Alan dos Santos morava aqui no Brasil, mais precisamente em Brasília, em uma mansão que aparentemente era bancada pelo Eduardo Bolsonaro. E ao que tudo indica também, a fuga do gengivão para os Estados Unidos foi orquestrada e ajudada pelo Eduardo Bolsonaro. Uma situação muito estranha. Foi bem naquela época que os blogueiros bolsonaristas estavam sendo presos. O gengivão fugiu para os Estados Unidos. Hoje o gengivão não tem mais canal aqui na plataforma, não tem mais Twitter e ele sobrevive com o Telegram. Não sei se ele vive de doações, mas mesmo que ele viva de doações, com o dólar a 5:1, olha, ele tem que receber no mínimo aí uns 15 mil reais de doações para sobreviver nos Estados Unidos. Então a situação do gengivão nos Estados Unidos levanta suspeitas e gera aí questionamentos. A grande questão é que o Alexandre de Moraes pediu a extradição do Alan dos Santos. Só que o Xandão, ele errou no pedido dele. Ele errou. Porque na forma como o Alexandre de Moraes colocou no pedido dele, solicitando que ele fosse deportado, ele deu a entender que na verdade o Alan dos Santos ele era alguém que estava sendo preso por manifestar as suas opiniões. Se o Alexandre de Moraes tivesse adotado a tese que nós falamos aqui no canal desde 2019, que o Bolsonaro e os seus asseclas destroem a República, ele teria conseguido a extradição do Alan dos Santos. Porque ele não colocou o Alan dos Santos como alguém perigoso para as instituições republicanas do Brasil, mas sim como alguém perigoso para a democracia. E aí as autoridades americanas olharam para aquilo e falaram assim, mas eu vou extraditar alguém para ser preso só por conta da sua liberdade de expressão? Então ficou uma situação muito ruim para o Alexandre de Moraes, que inclusive os seus pares do STF solicitaram que ele abrisse mão dessa história, porque ele começa a passar um pouco de constrangimento, porque vira e mexe o Alan dos Santos faz alguma postagem, alguma publicação, tripudiando em cima do Alexandre de Moraes. Só que essa semana, na verdade ontem, saiu a notícia que o Alexandre de Moraes ele acabou solicitando uma posição do governo Bolsonaro com relação à extradição do Alan dos Santos. Eles querem saber, olha, vai ser extraditado, não vai? E o governo Bolsonaro tem 5 dias para que o ministério responsável possa se pronunciar a respeito dessa situação envolvendo o Alan dos Santos, que é um aliado importante de Bolsonaro, todo mundo sabe disso. E em paralelo ao Alan dos Santos, que é um aliado importante, o Xandão voltou a fazer ameaças de suspender o Telegram. O Telegram, como vocês bem sabem, é um aplicativo de disparo de mensagens muito parecido com o WhatsApp. Só que diferentemente do WhatsApp, o Telegram ele não é muito bem regulamentado aqui no Brasil. Ele age meio que por baixo dos panos, fora da lei. E é claro que para uma empresa poder existir no Brasil, ela tem que acabar sendo submetida às leis locais. E é importante que o Telegram possua um escritório de atuação no Brasil oficial. Porque não é só uma questão eleitoral que envolve o Telegram, pessoal. Existem crimes sendo cometidos lá dentro, como contrabando de armas e outras coisas. Então vai muito além da questão eleitoral. E o STF, juntamente com o TSE, estão estudando e já estão ameaçando o banimento do Telegram no Brasil.
O Alexandre de Moraes voltou a falar sobre esse assunto na data de ontem, pressionando mais uma vez o Telegram. É claro que vai ser uma atitude muito drástica caso a plataforma seja suspensa de operar no Brasil e vai ser utilizada pelos bolsonaristas como uma forma de fustigar, obviamente, o STF. Porque Bolsonaro, diferentemente de todos os seus candidatos, todos os seus concorrentes, ele tem uma força no Telegram imensa, pessoal. Imensa. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores lá dentro, as notícias falsas lá correm soltas, o disparo de notícias lá é feito em massa, sem nenhum tipo de regulamentação, fica difícil de rastrear, inclusive. Então seria um golpe duro para o Bolsonaro ter o Telegram suspenso. Mas é uma situação muito delicada que o STF está tomando, uma decisão de suspender e vem gradativamente dando sinais de que o Telegram será, obviamente, suspenso, porque ele não interage com as normas nacionais aqui no Brasil. Inclusive, a Justiça Nacional solicitou muitas informações para o Telegram a respeito de supostos crimes que foram cometidos utilizando a plataforma e não houve nenhum tipo de resposta por parte da empresa. Então assim, fica difícil manter o aplicativo em funcionamento aqui no Brasil. Então essas foram as duas provocações, no caso, as duas provocações do Alexandre de Moraes ao Bolsonaro, com relação ao gengivão e com relação ao Telegram. Isso mostra também, por parte do Alexandre de Moraes, que o STF não está de cabeça baixa, que o STF não vai se curvar ao Bolsonaro, porque os ataques deram uma cessada. Nesses últimos tempos, os ataques de Bolsonaro ao STF deram uma parada, não sei se vocês repararam, mas eles vão voltar, obviamente. Então há essa queda de braço das instituições, do STF, principalmente do TSE, com relação ao Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes vai assumir a presidência do TSE muito em breve, lá por volta de agosto, tá bom? E é muito possível também que alguma coisa vá acontecer nos próximos dias para o Alexandre de Moraes ter tomado essa decisão. Vamos ficar de olho e assim que nós tivermos mais reportagens, mais informações sobre esse assunto, eu venho e apresento eles para vocês.